Então, nesta ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Senhor ex-presidente, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor ex-presidente, apenas porque assim dispõe a lei, no sentido de que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito também a um processo, certo? Claro. Conheço a lei. Perfeito. E dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Paulo Okamoto, que arrolou o senhor ex-presidente como testemunha. A palavra então, defensor. Presidente, Vossa Excelência foi presidente de 1995 a 2003, mas foi ministro das Relações Exteriores. Pode descrever como são as relações de troca de correspondência de presentes ou de visitas de Estado? Olha, tanto como ministro das Relações Exteriores, como presidente, as relações são formais, né, entre presidentes. Com o tempo, quando você exerce, como foi o meu caso, por muitos anos, você acaba tendo alguns presidentes com os quais você tem uma relação mais pessoal, mais direta. Normalmente, no meu caso, quando eu era presidente, quando eu falava com um chefe de Estado, em geral, eu estava com alguém perto de mim. Né? Porque é sempre conveniente ter alguém que participe, ou saiba da conversa. Eu não vou dizer que isso tenha sido permanentemente assim. Então, alguns presidentes foram meus amigos, são meus amigos. Tá? E com o tempo, como eu disse, acaba tendo relações mais fluidas, que pode ocorrer uma outra vez. Por exemplo, muitos relacionamentos com os presidentes da América Latina, com o da Europa, eu me lembro do Chirac, que tinha boas relações, com o Tony Blair, com o Daleno, o primeiro-ministro, com o Pinto. Mas, sobretudo, aqui, com o Sandinete, claro, do Uruguai, do Paraguai. As relações são de pessoa a pessoa, né? Mas, em geral, isso só depois de algum tempo de exercer o cargo. Como ministro do exterior, é um pouco diferente, porque você não tem o status para ter uma relação direta. Eu fui ministro do exterior do presidente Itamar Franco, que não era muito afeito a relações sociais. Então, em geral, quem tratava era mais o ministro do exterior, era eu quem tratava, mesmo em informações mais formais, o presidente também me passava a palavra, eu falava. Porque eu não tenho um relacionamento, eu mantenho até com alguns deles, tanto com esses ex-presidentes. E nessas visitas de Estado, a entrega de presentes se faz diretamente ao presidente, é catalogado, entrega assessoria, para onde vão esses presentes enquanto o presidente está no cargo? Enquanto o presidente está no cargo, é o seguinte, é formal. Né? Vou contar uma quase anedota. Uma vez eu fui em visita de Estado da Inglaterra, e ao momento você tem a chamada troca de presentes. Quem se encarregou dos presentes, no meu caso, era o Itamaraty. Né? E de repente eu dei para a Rainha da Inglaterra o presente que ela ia dar a mim, eu não sabia qual era. Então ela disse, my horse, um cavalo com ela, que ela ia dar para o presente a mim. Outra vez eu com o Papa. Deu uma confusão enorme, porque o Itamaraty tinha encontrado no antiquário qualquer uma santa, e eu tinha que dar ao Papa. O Papa mal olhou para a santa, só que a santa veio de Paracatu. E o pároco de Paracatu fez manifestações contra, que era patrimônio nacional, não sei o quê. Era uma santa comum. E nós resolvemos trazer da santa para o núcleo apostólico de Brasília. Então, são coisas desse tipo. E a gente mal sabe o presente que está dando e o presente que está recebendo. Se quiser uma outra anedota, quase, eu fiz nessa minha ocasião de visitar a Rainha da Inglaterra, que eu tinha que jantar com a Rainha Mãe. Como a Rainha Mãe não pode jantar com quem ela não conhece, no banquete oficial, para lá ser Buckingham, onde eu estava hospedado, eu tive que visitar com a última mulher, a Rainha Mãe primeiro, e fui. E lá ela estava feliz, porque ela tinha recebido um presente meu, eu não sabia.
E eu começava a olhar em volta o que era aquilo. Até que eu vi um pássaro de pedra, com um bico de prata, bastante feioso. Era aquele, eu descobri que era aquele. E ela estava entusiasmada. E ela falou, outro nem nome dos grandes senhores, só não vou desse passarinho. E eu não tenho nome de passarinho, eu já não, já foi no jantar à noite, ela passou muito conversando comigo, são Jabaru, ao nasce do Jabaru. Então, uma coisa desse tipo, de não tem nada assim muito especial, né? E aquilo é registrado, fotografado, tinha fotografia, guarda, eu não tenho, no Instituto meu tem lá as fotografias dos presentes trocados. Vossa Excelência, quando era ministro, acompanhou de alguma forma, não sabe como o acervo do presidente Itamar Franco foi separado, como ele foi remetido, como foi retirado, o transporte, tem algum conhecimento? Não sei, não tenho, porque eu já era nessa altura ministro da Fazenda, né? Eu tinha afastado para poder ser candidato, eu não tenho ideia. O presidente Itamar não era um de grande organização nessas coisas, não tenho a menor ideia. Provavelmente outras pessoas da entourage dele sabem melhor que eu. E quanto ao acervo de Vossa Excelência, quando o presidente vai deixar o cargo, como é separado o acervo? Quem escolhe o que é do acervo público e o que é do acervo do presidente da República que deve acompanhar o presidente? Existe uma lei que determina isso, e uma regulamentação que eu fiz. Quem é a autora real da revista vai ser inquirida aqui, a Daniela Dayon. Essa senhora trabalha comigo, não sei quanto tempo, não vou dizer que ela não vai gostar muito, uns 40 anos. Eu era amigo do marido dela. Bem, ela que só pode dizer com mais propriedade, isso é feito pela lei. Aquilo que o presidente recebe pertence ao seu acervo pessoal e tem interesse público. É uma lei um pouco ambígua, porque inclusive dispõe que o presidente pode eventualmente vender os objetos, mas eles são de interesse público. Bom, eu não vejo nada, obviamente. Agora, o que faz a separação? Eu estava fora. Eu deixei a presidência, fui para a Europa, passei alguns meses na França. Eu não sei exatamente e tal, mas no Palácio do Planalto existe um departamento histórico. Então, todo esse material passa por lá. A Daniela era chefe desse departamento. Então, é lá que é feita a separação. Porque, por exemplo, cartas de populares são centenas de milhares. Isso é um problema a ser resolvido. Pela lei, o acervo é de interesse público e é pessoal. Só que não tem apoio financeiro nenhum. O presidente não sabe, ele não tem nem aposentadoria, não tem nada. E tem 4 assessores, 4 seguranças, um dia de ponto, já não tem um local para pôr, e você tem que cuidar desse acervo. Essa é o que tem resolvido mais facilmente isso, que tem lei ruim. E como o acervo é de interesse público, você apela a 2 anos para que possa manter, porque você não tem, é obrigado a manter e não tem os bens para manter. É essa a situação. Isso que eu ia perguntar, inclusive, se Vossa Excelência tem, pode dizer, qual o volume, né, de cartas, quadros, filmes, discursos, quer dizer, qual o tamanho de um acervo? É enorme. Vários containers que devem ter vindo para cá. No Instituto, eu mantenho, isso custa, né, milhares de documentos. No meu caso, nós passamos tudo para a internet, tem acesso público disso aí. Lá no Instituto, você encontra expostos a maior parte dos objetos, não tudo, porque muita coisa tem na reserva ainda. O número é muito grande. Cartas são talvez centenas de milhares, não ficaram comigo, ficaram 10% dessas. Quem pode responder isso é a Daniela Dayon. O que separou, que não foi por acaso. Né? Cartas de presidentes estão comigo. De vez em quando eu exponho no Instituto. Né? Agora, recentemente, estava lá na instituição, tem carta assinada por Chaves, por Tony Blair, enfim, vários personagens da época mandam carta de todo tipo. São muitos. Documentos audiovisuais é muita coisa também, porque toda a vida do presidente é filmada o tempo todo. E manter tudo isso é uma complicação. No nosso caso, nós mantemos em lugar refrigerado para guardar. Essa é a razão pela qual você tem que ter um local. Isso me preocupa. Como eu venho da academia,
eu sempre me preocupei com a documentação. A Daniela poderá explicar isso melhor. Mesmo quando eu estava na presidência, o que nós vamos fazer com essa papelada? Por quê? Porque eu me lembrava da papelada que se atribuía a existência ao Jânio Quadros. E diziam que estava com o Zé Aparecido de Oliveira, que era um amigo meu, do Jânio. Bom, eu nunca mais vi isso. Que está numa fazenda, não sei onde. O do Getúlio foi a Celina Vargas, que foi neta dele, que aliás foi quem me fez fazer a memória que eu estou publicando. Ela me deu um papel, um caderno, um lápis, a primeira página da memória do avô dela, que na época não eram publicadas ainda, no fax, na época era um fax. A Celina saberá melhor, eu creio que é uma parte na Fundação Getúlio Vargas. A do Celino, a parte está no Memorial JK. O do Castelo Branco tem lá no Ceará. Mas os outros eu não sei. Em geral se perdem esses documentos. Nós damos pouca atenção à parte bibliográfica e arquivística. No caso do Instituto, nós demos muita atenção. Vossa Excelência tem conhecimento como os presidentes estrangeiros que Vossa Excelência tem contato resolvem o problema do arquivo, como eles financiam seus arquivos, se eles montam institutos, se essa tentativa de preservação ocorre mesmo antes da saída do presidente, como ocorreu com Obama, qual o conhecimento de Vossa Excelência e a época, se Vossa Excelência tentou compreender como isso ocorria no mundo. É verdade, tanto assim que o Benet pode responder que eu pedi que havia uma análise em alguns locais. Nos Estados Unidos, o sistema é diferente do nosso. Nos Estados Unidos, a documentação toda vai para o presidente, mas ela é de responsabilidade pública. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele coleta recursos para fazer um prédio. Eu visitei o prédio do presidente Clinton, em Little Rock. Eu sou amigo dele. Se for lá, tem meu retrato lá dentro do instituto dele. Bom, o que ele fez? Fez ele tornar o prédio. Agora, o governo americano dá uma soma de 4 milhões por ano, mais ou menos, para a manutenção do arquivo. Nesse caso, o arquivo é total. Vai tudo para lá. E é do governo. O prédio ele tem que doar ao governo também. O dinheiro é público, ele levanta o prédio, o dinheiro e faz. Eu conheço esse do Clinton, conheço do Johnson, que está na Universidade do Texas. Eu ganhei uma vez um prêmio muitos anos lá, fui lá e visitei o prédio do Johnson. Mas é um pouco, no caso do Johnson, mais que do Clinton, é um pouco uma espécie de idolatria do presidente. O automóvel usar a roupa do casamento, esse tipo de coisa assim, junto com muitos documentos também. Passaram nessa vez que eu visitei no Texas, no presidente Johnson, eles fizeram uma exposição a respeito das minhas campanhas eleitorais. Eles tinham uma enorme quantidade de documentos na minha campanha eleitoral que vai para o Brasil, na universidade. Os americanos prestam uma grande atenção à documentação. Bem, não é assim em toda parte. Na França é mais precário. Os presidentes criam institutos. Chirac, por exemplo, criou um instituto, eu até sou membro nunca fui, mas sou membro do conselho, de qualquer coisa, onde ele telefonou para o ex-presidente do México, Sid Fox, para me convidar para ir ao México por uma coisa no Instituto Fox. Ele tem também. No meu caso, como nós não temos esses recursos, eu era bastante amigo do Mário Soares. A Daniela poderá contar, porque ela visitou lá, eu também visitei várias vezes. O que aconteceu? Ele ganhou da Assembleia, ou do governo, uma casa em frente à Assembleia. E ele usa esta casa. Por que eu usei isso como modelo? Porque o instituto dele é altamente tecnicizado. Quer dizer, ele passou a usar o internet, a escanear os documentos, uma coisa. Ele fez junto um centro de debate. É o que eu fiz. Se você for visitar, estão todos convidados aqui no instituto, vocês vão ver que lá tem toda uma parte de documentação, de tratamento dos dados, do documento, que se põe à disposição dos pesquisadores na internet, e nós fazemos seminários frequentemente, em média, 20 e 30 por ano. É uma espécie de think tank. Aliás, diga de passagem, a Universidade da Filadélfia tem uma avaliação do think tank que considerou generosamente esse nosso aqui como um dos 10 melhores da região, da América Latina, então coisa assim. Porque tem um think tank, nós discutimos temas de interesse nacional,
porque muito frequentemente gente que passa pelo Brasil vai lá, tem seminário de estudo, e tudo é permitido. No nosso caso, a gente teve um empenho em transformar em algo usável pelo público. Então, nós usamos mais um modelo do Mário Soares, que é mais modesto. Aqui ninguém dá nada, quem que dá? Através da Lei Rouanet, você consegue recursos para o tratamento do material. E você consegue recursos através não só da lei, mas doações para auspiciar debates, seminários e, eventualmente, para dar um endowment, que se chama, um dinheiro lá. No nosso caso, eu tive sempre empenho em transformar em fundação. Não é? E é onde é uma fundação. Por que a fundação? Porque o Ministério Público está lá dentro. Tem o Luiz, curador das fundações, que toma conta e aprova. E nós temos o Conselho Fiscal, lá tem o Conselho Fiscal, aquele rapaz, o Everardo Maciel faz parte, gente competente, o Felipe Restudo, gente de peso assim, e tem tudo verificado para as empresas de verificação, não sei o quê. Mas, para voltar à sua questão, é muito variável, alguns cuidam, outros não cuidam. A mesma coisa dos presidentes brasileiros, alguns cuidaram, o presidente Sarney cuidou de fazer, eu fui lá uma vez, e tem um documento preservado e tal, tem um prédio, teve algum apoio público, depois de confusão com ele, até escrevi uma carta em apoio, eu achei importante guardar a documentação. Eu imagino, perguntar a Vossa Excelência, que na saída da presidência, a responsabilidade desse arquivo gera determinadas preocupações de estruturação de local, de espaço, para transporte desse acervo. Se Vossa Excelência, ao fundar o Instituto, levou em consideração essa experiência internacional e se tentou estruturar isso já antes da saída da presidência. Olha, o que nós fizemos? Eu tinha antes, não lembro exatamente o nome, Sociedade de Estudos Constitucionais, alguma coisa assim. A sociedade foi transformada depois em Instituto Fernando Henrique. E eu tomei posse, eu sou presidente do Conselho de Curador. Eu fui para a Europa, logo eu deixei o governo e fui para a Europa, passei vários meses na Europa. Enquanto está se constituindo, e se constituiu, eu fiquei presidente do Conselho de Curador. E certamente nós começamos a pedir algum recurso, pequeno, para isso. Provavelmente os recursos, eu não sei de cabeça, mas está tudo registrado, foram doados no começo para poder fazer frente a essas despesas, porque, obviamente, o presidente sai de lá, se for correto, com dinheiro, sem condição de pagar, não, totalmente. A manutenção do assunto. Impensável. Pelo menos impensável. Digamos, no mínimo, tão pouco contentor, ou talvez contentor, depende da condição. Você não tem como não dispor de meios. Vossa Excelência, tanto como vice-presidente como um acadêmico que existe, não podia deixar de lembrar de um professor que sempre cita Vossa Excelência, José Siqueira Filho. Qual a importância histórica de um acervo como Vossa Excelência, como esse do Lula, para compreender a história do país, para resgatar a história do país, o futuro e hoje? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é preciso dar mais atenção a essa documentação. No meu caso, eu doei ao Instituto a biblioteca familiar minha da USP, eu era também professor da Universidade de São Paulo, tinha mais ou menos 15 a 20 mil volumes estão lá, e os arquivos que eu tinha, meus pais e meu avô. Por quê? Porque o meu avô participou bastante ativamente da proclamação da República. Então tem uma certa história. Outro dia um dos rapazes que trabalham lá pegou uma carta que era da minha avó, que falava do Deodoro, dizia, Deodoro aqui não Fonseca. E Floriano, mas outro. Tome cuidado, não é? Então, eu não sei o que tem, mas o que eu tinha, que não era tanto assim, do meu avô participou da Revolução de 22, de 24, morreu com título de marechal, etc. E meu pai foi deputado federal, era general também. Então, meu pai tem muita coisa também lá, e tem muita fotografia. Então, pode pegar na internet. Outro dia eu vi por acaso
Tem até por aqui, uma fotografia, eu creio que foi o Cabanto que publicou no livro que botou no papel. Estavam vários militares. Então, meu avô, meu pai e tal, um deles pequenininho, achei o Dutra, porque eu presidente da República. Está lá, era o Dandiola do meu avô. Bom, então isso tem alguma, isso é iconografia, não tem grande valor assim, além disso. Mas é óbvio que uma pessoa que exerceu funções, você tem que guardar. E eu guardei também muita coisa que está lá, é da minha vida pré-presidencial. Não só como ministro, mas como professor. Tem cartas, correspondência. Eu não sei, eu não sou muito dedicado a mim mesmo. Eu não fico lá olhando, não sei o que tem, mas tem muita coisa. Eu trabalhei em várias universidades do mundo. Tem cartas de pessoas. Por exemplo, tem o William de Moraes Mandão. Ele mandou uma carta. O Torres é meu amigo. Tem várias pessoas que são conhecidas mundialmente, estão lá. Então tem importância. Eu acho que você tem que dar atenção. Mas independentemente de ter tido uma vida acadêmica, ou de ter antepassados que tenham tido participação, o fato de ter sido presidente da República já em si leva a você ter que ter cuidado com a documentação, porque para a história tem que guardar. E o arquivo, eu entendo, é dividido entre correspondências, livros, né, e objetos tridimensionais. Entre esses objetos, o Vossa Excelência, por exemplo, citou, ele deve ter vários, mas esse que o Vossa Excelência deu presente, um pato, como foi o nome do animal, com livro de prata, já um livro de prata, etc. Quer dizer, dentro do acervo presidencial, esses objetos ditos de valor, entre aspas, se Vossa Excelência pode dizer qual o valor que ele tem, ou se o valor realmente é muito maior do que o objeto do momento histórico em que ele... Se você sabe descrever quais são esses bens tidos como tesouros presidenciais. Eu não creio que é tesouros propriamente disso, né? Pode ser que um ou outro tenha em si algum valor, mas não creio que seja essa a característica central. A característica central é que dá por alguém que tem simbolicamente importância. E mesmo que tenha valor, o que você vai vender? Para quem? Né? Aliás, não pode, pelo menos você tem que. Você pode vender, mas tem que oferecer primeiro ao Tesouro Nacional, que não vai querer comprar. Né? Então, eu acho que o valor é muito mais histórico do que material. Eu tenho quadros que te dão. Em geral, os quadros, no meu caso são bem coisas de tucanos, de todo tipo. Alguns horríveis, outros não. O pessoal está tucano, o povo está tucano, alguém está tucano, não sei o quê. Quadros. Né? Alguns estão lá expostos no Instituto. Né? Tem vários presentes que estão lá. Tem certo, pode ser que tenha algum valor, mas não ficaria vendo simbólico. Do ponto de vista legal, por exemplo, então isso não é declarado em renda como uma péssima patrimonial, não declara uma adaga, ele faz parte de um conjunto de um acervo. Por exemplo, por curiosidade, talvez ainda você possa ver lá no Instituto, tem arreios de cavalo. Por que estão lá? Porque foi o cadastro que ele deu. Curioso, né? Velhinho manda cavalo, arreio de cavalo, político e tal, não se pode, mas o importante é o cadastro, esteja lá e tal, porque em si, olhar se tem, qual é o material que tem aqui, isso não tem. Não creio que seja, não é um objeto, é do presidente, mas deveria ser público, não entra na sua declaração de bens. Vossa Excelência sabe se, quando Lula foi sair da presidência, se o Paulo Camoto ou se outras pessoas também vinculadas ao governo visitaram Vossa Excelência, visitaram o Instituto para saber como funcionava, como se mantinha, se foram ao Instituto e a Vossa Excelência, pedir conselhos do que fazer, como fazer. O Paulo Camoto foi. O Paulo Camoto foi lá, eu convidei várias vezes, o presidente Lula nunca foi, nem o presidente Sarney. Que é difícil. Eu também nunca fui um deles, né? Fui Sarney há muitos anos. E não era presidente. Ou talvez, eu não era presidente. Agora, o Camoto foi. Eu conheço o Paulo Camoto, como conheço o Lula, das greves aqui do ABC. Na época nós estávamos lutando contra o regime militar e tal. O Camoto foi presidente do SEBRAE também. E
foi lá e foi acompanhado de uma outra pessoa, cujo nome me escapa agora, que também era ligado a ele. O Caboclo esteve longamente conversando com a Daniela Aragão para saber dessas coisas. E no final me visitou também. Eu disse a ele que estava me preparando para transformar em fundação, pelas razões que eu aleguei. E foi isso, ele visitou. Se você enche das empresas que contribuíram através da Lei Rouanet, continuam contribuindo, se você enche lembra de nomes de empresas e se a OAS alguma vez contribuiu para o acervo? Que eu me lembro, não. A OAS não. Eu nunca tive relações com ninguém da OAS. Em geral, quem contribui no começo são as pessoas nas suas relações mais pessoais. Então, a OAS não. Certamente, quem pode ter contribuído, se você quer saber se outras empresas podem, como chama? O Everest, a outra Camargo, o Banco Itaú, o Banco Safra, o Bradesco, as contribuições pequenas no início para montar, está tudo registrado lá, está tudo registrado, não sei quanto. A OAS eu nunca tive contato. Muito satisfeito. Eu, antes de ver os defensores aqui em Curitiba, eu pergunto se algum outro defensor em São Paulo tem perguntas. Algum defensor aqui em Curitiba tem perguntas? Eu tenho. Então, por gentileza, doutor. Bom dia, presidente Fernando Henrique, Cristiano Zane Martins, advogado do ex-presidente Lula. Presidente, no final do mandato, do segundo mandato do senhor, a imprensa noticiou que o senhor fez um jantar no Palácio para discutir a questão do acervo presidencial. E lá, empresas compareceram e acordaram fazer doações. Empresas como a Odebrecht, através do Emílio Odebrecht, a Camargo Correia, por meio do Luiz Nascimento, dentre outras. Quer dizer, ali o senhor constatou que havia, em relação a essas empresas, a percepção da necessidade de preservar esse acervo presidencial, por isso elas fizeram essas doações? Veja, se eu me lembro bem, foi o seguinte: de fato, um jantar no final do segundo mandato para saber da eventualidade de ter base para organizar o Instituto. Quais foram as pessoas que lá estiveram? As que alguns eu conhecia. Alguns deram, outros não. Recursos para o Instituto. Não houve nenhuma cota, nenhum pedido expresso e nem todos contribuíram. Eram talvez 8 ou 10 pessoas. Não posso garantir quem eram as pessoas, talvez esse que o senhor citou, mas talvez o Benjamin Steinbrück, que aliás não creio que tenha dado. Não sei se a Cátia Almeida Braga, que é muito amiga minha, foi convidada ou não. Provavelmente o Pfeffer, o pai dos atuais Pfeffer, com quem o Max, com quem eu me dava bastante bem, enfim, geralmente pessoas que eu tinha algum contato. Se você for ver as minhas memórias, eu menciono vários deles, o Odebrecht, que é possível, agora estão na moda, mas bastante discussão. Eu menciono várias conversas que tive com o Odebrecht, o Odebrecht. Eu publiquei, depois que começou toda essa coisa, eu publiquei tal como está, porque eu gravei os contatos que eu tinha, não tem por que negar os contatos, aliás, sempre foram, como eu digo lá, nunca tive discussões que não fossem publicáveis. Né? E, obviamente, eu tenho contato com muitos, centenas de empresários, no Brasil e no exterior. Né? E nunca deixei de receber pessoas, mas também devo dizer com toda a tranquilidade que até hoje eu falo com quem quiser falar comigo, eu converso. E provavelmente conheço pessoas influentes como o mundo todo. Né? E não tem... Então, nesse jantar, eu vou saber, será que a base para isso não foi para levantar recursos? Eu vi que foi publicado um pouco bondosamente essa reunião por alguns participantes, dizendo como se fosse uma... Não foi. Poderia ter sido, porque você tem que pensar o que você vai fazer com esse material. Não se está fazendo nada ilegal, né? Mas não foi. Foi para saber se havia espaço para alguma contribuição, e as contribuições efetivas só vieram mais tarde,
e alguns dos que eles tiveram contribuíram, outros não. Perfeito. Exatamente a linha que eu coloquei foi se essas empresas, né, se elas tinham a percepção de que havia necessidade de preservação desse material que integra o acervo, e por isso elas cogitavam ali de contribuir, de fazer doações. Bom, certamente, uma motivação era essa. Agora, se ela tinha, como eu disse, algumas contribuíram, outras não tem muitos como se ensina na vida, contribuíram também, continuam contribuindo, aliás. Perfeito. Presidente, essa preocupação, né, em torno da organização do acervo presidencial, o senhor se recorda, quer dizer, quando que o senhor começou a discutir isso? Bastante, sim. Bastante tempo antes, porque eu levei a vida olhando arquivos, né? Eu comecei como sociólogo, eu era um estudante aqui antes, eu fui assistente de uma senhora chamada Alice Canabrava, que é uma historiadora. Eu fui professor de faculdade de economia. Nessa época eu tinha 21 anos, nomeado professor de faculdade de economia. E eu passava boa parte do meu tempo onde era o DOPS, ou era o DOPS, é o museu hoje, que era o arquivo do Estado, lendo atas da cidade de São Paulo do século XVII, XVIII, eu tive que fazer curso de caligrafia para entender a leitura. Então, é natural que eu tenho preocupação com documentação. Eu levei a vida toda em arquivo, andei em arquivo do Paraná, que até, não sei se era do Lisboa, mas era meu pai do Paraná também. Então, eu estive lá fazendo estudos dos arquivos, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Eu sempre tive preocupação com a questão de documentação. E certamente, mais um número diário, não sei se quando chegar a esse momento, que eu vou publicar talvez no começo do ano que vem, vocês vão ver que tem já como referência a reuniões com a Daniela Daí, com outro assessor meu, sobre o que eu vou fazer nessa papelada. É natural, tem que preocupar. Eu vou interromper um minutinho o depoimento pelo tamanho do áudio aqui. Nós já retomamos então.